E hoje estamos aqui gravando uma campanha super bacana, Setembro Amarelo, da minha Ive, dentro desse Mustang, trazendo convidados especiais para falar de um tema tão importante, que é a prevenção contra suicídio, é sobre autocuidado, é sobre o cuidado próximo. E para falar disso com a gente, o Eustáquio Andreotti, que eu chamo de Taco, é um psicólogo bacanésimo que eu conheci em um evento que a gente fez, né, Taco? Uma empresa em comum. E eu fiz questão que hoje fosse o Taco aqui conversando com a gente, porque ele tem uma linguagem tão próxima, que chega tanto nas pessoas, que não podia ser outra pessoa. Então, obrigado. Taco, obrigada por estar aqui dentro desse carro conversando com a gente. E antes disso, vou deixar você se apresentar. Quem é o Taco? Quem é o Taco? Não é o Taco. O Taco é um psicólogo que trabalha há 40 anos com pessoas, procurando sempre de alguma maneira trazer menos conflito, mais alegria, mais felicidade para a vida de cada um. A vida é muito complexa e as pessoas acabam piorando essa complexidade. Então eu acho que a minha função aqui, meu mote de vida é exatamente esse: contribuir para que as pessoas possam ter uma vida cada vez melhor. Mais harmônica, né? Mais harmônica, menos conflitada, com menos brigas e discussões por besteiras que acaba a gente vivendo o dia a dia. Claro. E nesse mês que a gente fala muito de suicídio, de prevenção de suicídio, a gente está num momento muito delicado, né? Porque passamos por ondas de pandemia, a situação econômica muitas vezes não favorecendo diversas pessoas, fazendo com que as pessoas se fechem cada vez mais. Como é que você está vendo isso, né? Você que se relaciona e tem esse olhar clínico enfim, nos seus atendimentos com as pessoas. Você acha realmente que as pessoas estão mais fechadas? O que você enxerga? Olha, Carol, eu acho sim. Eu acho que as pessoas estão muito fechadas. A pandemia contribuiu muito para isso, porque elas foram obrigadas a ficar em casa, ficarem trancadas dentro de casa, tendo que enfrentar os seus monstros internos. Sozinhas às vezes, Sozinhas, né? Às vezes, gente que ficou sozinha a pandemia toda. Casais que não conviviam tanto assim passaram a ficar full time dentro de casa. Então, eu acho que assim, a pandemia ela funcionou como um catalisador desse processo de isolamento. E nós estamos vivendo, e isso eu aprendi com um economista, que países que vivem durante muito tempo um contexto de conflitos financeiros acaba levando os seus membros a serem mais egoístas e individualistas. Então, isso faz e contribuiu muito para que as pessoas se fechassem mais ainda do que elas já estavam fechadas. Então, o que ocorre é que esse processo acaba ficando muito grande e não tendo muito para quem falar. Então, esse processo da pandemia, ele só acelerou. Acelerou o quê? Acelerou todo um processo de introspecção, de fechamento. É isso que a gente vê muito no dia a dia e que está levando o quê? Há um aumento muito grande de depressão, ansiedade, né, e angústia. E Taco, falando em depressão, ansiedade e angústia, a gente percebe que muitas vezes as pessoas falam muito, né? Ouve-se muito hoje em dia depressão, ansiedade, burnout, angústia. O que é, né? O que são os sintomas da depressão, por exemplo? Porque a gente percebe que muitas pessoas estão próximas à patologia e não se percebem. Sim. Quais são os sintomas para a gente ficar alerta? Poxa, se eu tenho esses sintomas, obviamente é uma ciência matemática, né? Mas quais são os sintomas mais evidentes de pessoas que estão ali beirando uma depressão, por exemplo? Olha, eu costumo colocar a coisa, para simplificar, de 3 escalas muito simples. A primeira, você está triste, por algum motivo específico. Essa tristeza, ela tem um tempo determinado, por alguma coisa que está acontecendo ou por alguma coisa que você nem sabe direito o que é. A segunda escala que eu coloco é o estado depressivo. Tá? Estado depressivo é quando a sua vida está toda sem graça, está todo sempre nublado o dia, mas você funciona. Você levanta, você toma banho, você vai trabalhar, nada tem muita graça, mas você consegue fazer. Funciona. Você está funcionando. A depressão já é o quadro onde você deixa de funcionar. Quando você começa a perceber que chega domingo à noite, você já começa a ficar angustiado, você não quer ir trabalhar, começa a arrumar
motivos para não ir trabalhar, arrumar motivos para não sair com seus amigos, motivo para não sair com a família, e você começa a perceber que você está no isolamento. A gente associa a depressão a um estado de não vida. Você vai se retirando da vida numa apatia, como se o viver passa a estar uma coisa extremamente carregada, pesada. Então aí você já está num quadro depressivo. Se a gente for classificar um quadro depressivo leve, é aquele que você ainda pode voltar para trás com uma terapia, com um trabalho terapêutico, para pequenas intervenções nesse sentido. E outros quadros não. Você já entra num quadro psiquiátrico, onde você precisa tomar remédio, onde você precisa já ter uma intervenção química. Sim. Por quê? Porque você já está tão tomado das suas emoções de não vida, que você não consegue mais sozinho voltar para trás. Então você precisa aí entrar com medicamento e terapia para que você possa enfrentar com duas ferramentas. Claro. Uma química e outra psicológica. Mental. Né? Outra mental. E é impressionante, né? Porque para as pessoas que estão em volta, às vezes, se percebe pouco o estado depressivo, né? Difícil, assim, às vezes você tem pessoas em volta que não percebem o seu estado depressivo e só percebem que você estava sofrendo em um processo, uma jornada de sofrimento, quando você efetivamente já chegou ali na depressão em si. Como que a gente consegue olhar mais para as pessoas no nosso entorno e ter a perspicácia dessa tristeza que não acaba, ou do estado depressivo? Porque se a gente consegue oferecer ajuda, ou enfim, mostrar que tem alguém ali junto com essa pessoa, isso faz com que talvez essa reversão aconteça antes de uma depressão de fato. Eu acho que assim, você fez uma pergunta aqui interessante, que começa assim: como a gente consegue ter esse olhar para o outro? Em primeiro lugar, é olhar para o outro, coisa que as pessoas não estão fazendo muito. Né? Quando você tem um amigo que está chato, ou que você batiza de chato porque ele te traz problemas, a primeira coisa que você faz é: eu não vou convidar mais o fulano, porque o fulano está muito chato, né? Ele vai contar dos problemas dele que eu não estou afim de ouvir. Então, já começa por aí. Primeiro, olhar para as pessoas. Eu acho que é o primeiro plano que a gente tem aqui. Segundo, perceber se aquilo é, por exemplo, uma simples tristeza, porque hoje nós vivemos também o contrário. Você está triste porque faleceu alguém da sua família por Covid, e na terceira semana que você ainda está triste, alguém vem dizer para você que você está com depressão, precisa tomar remédio. Sim, gente, é um exagero, tristeza, né? É tristeza, né? Luto não é luto, depressão. Né? Luto é luto. Então esse exagero também é perigoso. Mas nada disso adianta se o outro também não entender que ele está precisando de ajuda. Se ele ficar preso no orgulho, se ele ficar preso na pose, sim, né? Sim. No empoderamento de que como é que eu vou mostrar que eu sou fraco ou eu estou fraco. Isto também tem que ser quebrado. Nessas situações a gente precisa estar linkado à pessoa de alguma maneira, com contatos o tempo todo. Pessoas, por exemplo, que eu vejo que existem quadros de risco de suicídio, eu faço a pessoa entrar em contato comigo todos os dias e me contar como foi o dia anterior. Sim. E se for possível, eu ligo para ela para conversar, nem que seja 10 minutos. Por quê? Porque nós estamos tratando de alguém que possa estar realmente muito angustiado. Sim, sim. A maioria das pessoas não conseguem lidar direito com o fato de o outro estar mal. Então, por exemplo, não é assim quando você está triste, você está chorando e alguém está do seu lado e a pessoa diz assim: não chora, Carol, não fica assim. Não, chora, Carol, você tem que chorar mesmo, você está triste. Então as pessoas, você fala: por que a pessoa fala não chora? Porque ela não sabe lidar com o choro do outro. Sim. Eu tenho amigos que perguntam para mim: como é que você consegue lidar com pessoas chorando na sua frente o dia inteiro? Eu falei: essa é a minha profissão, elas estão chorando porque elas estão tristes. Por exemplo, eu, Carol, se eu percebo algum amigo, uma pessoa querida que não está no seu normal, na sua normalidade, que estou achando alguma coisa diferente do costumeiro, e eu for oferecer ajuda, que caminho que eu levo essa pessoa? Porque, diferentemente de um psicólogo ou de uma pessoa especializada para isso, eu não vou conseguir fazer a melhor conversa possível, mas eu vou ter ali a minha empatia para deixar o meu ouvido para essa pessoa poder falar o que ela quiser. E se eu perceber que a situação está indo para um lugar mais perigoso, de maior angústia, de uma ideação suicida, eu tento encaminhar essa pessoa para uma consulta clínica, eu encaminho para algum centro de ajuda. O que é
a primeira ajuda para ela, até para que a gente consiga fazer, né, o que a gente estava falando um pouco antes da conversa, a prevenção de fato. Eu acho que assim, a primeira coisa que quando nós estamos nos colocando à vontade para ajudar alguém, a primeira coisa é você enfiar na sua cabeça que você não necessariamente vai ter a solução para o problema daquela pessoa, mas você vai ouvir aquela pessoa. Então não julgue a dor dela. Ah, mas isso é bobagem. Não, isso não é bobagem. Para ela aquilo é muito difícil. Então não julgue, escute, pergunte como ela está e não fale pelos próximos 15 minutos e deixa ela falar o que ela está passando. Ela vai esvaziar. Você não sabe o que dizer? Não diga nada. Só segure na mão da pessoa e dê carinho para a pessoa, porque ela está precisando de você naquele momento. Só isso. Infelizmente, nós somos de uma cultura de trabalhar no curativo e não no preventivo. E eu acho que esse tema do Setembro Amarelo, um tema de suicídio, é para que a gente aprenda a prevenir. Cuidado com o julgamento na escuta, porque se você critica, se você julga, você inclusive pode deixar essa pessoa mais introspectiva e Sim. ela cada vez tende a pedir menos ajuda. Sem dúvida, ela vai se fechar. Não é, vai se fechar mais. Ela vai se fechar. E isso vai agravar ao invés de prevenir uma possível situação. Porque ela também já é a primeira pessoa que está julgando ela mesma. A gente falou um pouco de depressão. E quais são os sintomas de ansiedade, né? Porque muito se diz hoje em dia de ansiedade e muitas vezes até, talvez de uma maneira descabida, né? Tá, tive crise de ansiedade. Às vezes a pessoa sente um momento de ansiedade e não foi uma crise, ou às vezes foi uma crise. Quais são essas diferenças de uma ansiedade corriqueira ou uma crise importante que tem que falar, opa, deixa eu ver o que está acontecendo comigo? Então vamos lá. Vamos falar da ansiedade mais leve, tá? A ansiedade mais leve é uma ansiedade que eu acho que todo mundo de alguma forma carrega, tá? Essa ansiedade, ela faz com que você tenha a sensação de que você não vai dar conta de determinadas coisas. Então você tem uma ansiedade leve no seu dia a dia, de enfrentamento de pequenas situações, tá certo? Situações corriqueiras da vida, que você não tem a segurança de que você vai conseguir enfrentar. Que você, seja de uma coisa banal, seja de um trabalho, seja de um... Por exemplo, tem muita gente que tem problema de ansiedade para falar em público. Sim. Tá certo? Então, aquela ansiedade cresce e a pessoa começa a travar, ela esquece o que ela vai falar. Então, a ansiedade, ela vem pela sensação de que ela não vai conseguir dar conta. Existe uma ansiedade que chama-se síndrome do impostor, que atinge boa parte dos nossos executivos, que é a sensação que eles têm que em algum momento a empresa, ou os colegas de trabalho, ou até os profissionais com que os colaboradores deles, têm a sensação de que vai ser descoberto. Vão descobrir que eu não sou tão tudo bacanão isso quanto eu imagino. Então, este processo da síndrome do impostor gera muita ansiedade. Por incrível que pareça, a raiz dos toques vem da ansiedade, que vem da insegurança. O que é ansiedade? É o medo de que vai surgir algo que eu não vou dar conta. Mas espera aí, se você deu conta até hoje, mas é a insegurança emocional que fica lá dentro, né? Perturbando, como essa. Você é um executivo, você já subiu, você é CEO de uma empresa, como é que você acha que ainda vão achar que você é um impostor? Taco, e eu imagino que para prestar ajuda, né, para a gente conseguir ajudar quem está em algum desses processos, né, de ansiedade, não de ansiedade boa, obviamente, mas de ansiedade desafiadora, é o processo de escuta, tal qual a gente estava conversando sobre em episódios de situação de depressão. Eu vou dizer uma coisa, até, eu acho que no caso da ansiedade, você pode participar mais do que no caso da depressão. Porque na depressão, às vezes, você não sabe lidar com aquela angústia daquele tamanho que a pessoa está sentindo. No caso da ansiedade, não. Eu acho que você pode questionar, como isso que eu acabei de perguntar, você não se contrataria? Sim. Para você tirar a pessoa desse lugar, né? Por que tanta insegurança? Baseado em quê? É real? É fantasiosa? É impressionante, né? Como a gente consegue impulsionar os nossos pensamentos para o bom, mas também como se a gente não se percebe, se a gente não tem um olhar para isso, como a gente vai descendo numa espiral negativa. E
como é importante essa autopercepção, né, Taco? Porque tem algumas pessoas que começam a ir para esse fundo do poço sem nem perceber que são elas mesmas que muitas vezes estão envoltas, que não tem nenhum dado de realidade para fazer com que ela se preocupe efetivamente. Você quer ver um exemplo disso? A maioria das pessoas internalizam uma crítica de uma maneira extremamente pesada e destrutiva. E os elogios elas jogam fora. Então, de 10 frases que eu vou dizer para você, se eu disser uma só crítica a você, ela vai anular as outras 9 das quais eu te elogiei. Porque isso é uma coisa do ser humano, está muito preso ao emocional negativo. Taco, e tem alguma receita para a gente conseguir, né, sair dessa questão de anulo o positivo e dou valor para o negativo? Tem alguma receita mental para ajudar a gente a sair? Porque isso é um tipo de ruminação, né? Isso, é perfeito. Você usou uma palavra perfeita. Eu, inclusive, brinco, digo que todos nós sofremos de síndrome da vaca. Que ficamos lá, ruminando. Então, quando você recebe um elogio, você simplesmente desqualifica. Quando você recebe uma crítica, você guarda, depois você vai para debaixo da árvore, deita e fica lá ruminando aquela crítica e se pondo para baixo e cada vez mais se diminuindo. Sabe, poder trabalhar mais com a energia positiva do que com a negativa. E é por isso que agora, principalmente depois de ondas, né, de pandemia, como a gente tem a Organização Mundial da Saúde já disse que aumentou em 25% a prevalência, né, de depressão, de doenças emocionais. E se a gente não ficar atento, né, como a gente viveu coisas difíceis por muito tempo seguido, Sim. se a gente não desviciar o nosso olhar para as notícias trágicas e começar a olhar mais para o positivo, a Sim. tendência é que a gente vá tendo cada vez maior probabilidade de passar para a linha do lado não tão bacana, né? Porque a gente também dizia isso, hoje em dia as pessoas estão tão estressadas, tem tanto desafio, que hoje você está bem, andando ali, caminhando, mas nada te garante como que você vai estar amanhã, por isso que é tão importante sempre ficar atento à sua condição emocional, né? E se você não se deixa viciar por tudo de ruim que está em volta, sim, você sem perceber, não você tem vai qualidade só de vida. tendo um olhar negativo e vai te deixando as coisas te contaminarem muitas vezes sem necessidade, né? Sim. Você quer ver uma coisa que você falou que é interessante, né? A pandemia trouxe isso, esse fechamento, e aumentou os remédios de ansiedade, depressão, angústia. Por quê? Porque nós ficamos sem diluidores. Né? Lembra dessa palavra que nós conversamos esse seu lá? Termo, diluidores. Né? Os diluidores. Adoro. Onde estavam os diluidores antes da pandemia? Os diluidores estavam nos nossos encontros do happy hour, os nossos amigos, a nossa família, o nosso churrasquinho, o cinema, as viagens, etc. Nós ficamos sem nada disso. E do dia para a noite nós não tínhamos ladrão na nossa caixa d'água para sair o que estava em excesso. Então hoje nós estamos voltando para esses diluidores, mas situações que foram instaladas na gente em função da pandemia, que é a depressão, a ansiedade, elas vão ter que ser trabalhadas diretamente. Claro. Porque uma vez que algo é instalado na gente, ele demora muito mais para poder sair da gente. Não é que ele não saia, ele vai sair. Mas nós temos que aprender a ter esses diluidores. Esses diluidores têm que serem usados. Claro. O tempo todo. Claro. Então o que a gente fala? Ginástica, caminhada, esporte, amigos, momentos família. De lazer. Momentos de lazer. E isso são coisas que claramente em todas as estatísticas que a gente vê mundiais, o encontro com família, o encontro com os amigos é o que verdadeiramente traz a nossa felicidade. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi um momento feliz. Esse foi um momento feliz, muito legal, feliz de gravar Obrigado com pelo você convite. aqui, nesse momento que a gente fala de um tema difícil, sim, mas com a preocupação de trazer ainda para o positivo, né, para o autocuidado, para que as pessoas façam a prevenção e trazer um teu olhar assim tão prático, tão rotineiro, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu acho assim, eu queria encerrar dizendo uma coisa que eu acho que é importante aqui. A pessoa que está na angústia,
a pessoa que está na depressão e está na ansiedade, mas principalmente na angústia e na depressão, ela acha que ela nunca mais vai se livrar daquela dor, daquela angústia. E ela muitas vezes desiste antes de conseguir superar. E a gente não pode perder esta fé de que a gente vai superar. Que a gente tem que procurar ajuda, tem que convidar as pessoas para nos ajudarem, mas que a gente vai vencer isso. E vai passar por essa angústia e a vida vai continuar com outras coisas boas. Exato. Não perder essa esperança, não perder esse momento de que eu vou desistir. Não desista. Insista. Insista, porque a gente não está sozinho, né? Porque a gente não está sozinho. É só pedir ajuda e a gente que está do outro lado poder perceber e estar lá para ajudar. É só isso, estender a mão. E os ouvidos. E os ouvidos. Obrigada, Taco. Obrigado você, viu? Super obrigado. Olha, excelente. Adorei. Muito bom.